Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Quarta-feira é dia dele, escritor, filósofo, professor, nosso colunista aqui da Nova Brasil, Gabriel Chalita, que hoje vai falar sobre esse fenômeno que é o Divertidamente 2 e a importância de a gente olhar para as nossas próprias emoções, não é isso, Chalita? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia. Vocês já até ajudaram assim, a pensar sobre as emoções, falando, né, do que está no coração de vocês hoje. Uma cena de um pai, né, segurando um adolescente para o outro bater. É uma cena triste de uma clínica que as pessoas deveriam ir para ser bem tratadas, e alguém sendo espancado. O que leva as pessoas a agirem desta maneira? O que faz com que uma pessoa grite com a outra pessoa, com que uma pessoa espanque a outra pessoa? O que faz com que a gente tenha inveja, que a gente tenha raiva, que a gente tenha medo, que a gente tenha alegria, que a gente tenha tristeza? É possível que a alegria e a tristeza convivam, por exemplo? Esse filme, né, para quem viu ou para quem não viu, ele é um fenômeno. Chama Divertidamente, tem o Divertidamente 1 e o Divertidamente 2. No Divertidamente 1 é a história de uma menina. A história, ela não é uma coisa fascinante, assim, ou é uma história simples, mas o fascinante do filme é que nesse 1, algumas emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, eles colocam ali, essas emoções estão sendo construídas na cabeça de uma criança. E aí, às vezes, ganha alegria. A alegria, na verdade, comanda um pouco as emoções no Divertidamente 1. Ela que é a emoção mais forte. Mas há momentos em que ela chama a tristeza, porque a tristeza é essencial. As lembranças são essenciais para que aquela menina tome as decisões corretas. No Divertidamente 2, começam a vir emoções mais complexas. Não que alegria e tristeza não sejam complexas, mas o filme trata assim. Que emoções complexas são essas? A ansiedade, que começa a mandar mais do que a alegria, a vergonha, a inveja e o tédio. Aí, o que eu acho uma coisa importante assim que o filme traz e que vale a pena nós refletirmos, Aristóteles, né, quando ele escreveu um livro para o filho dele chamado Ética Nicômaco, isso a gente está falando de 300 a.C., mais ou menos 300 a.C. E no livro 2 dessa obra Ética Nicômaco, Aristóteles diz o seguinte: eu não mando nas minhas emoções. O ser humano não tem o poder de dizer para as suas emoções, não venham. Eu não posso dizer assim, nunca mais vou ter raiva, nunca mais vou ter medo, nunca mais vou ficar triste, nunca mais vou ficar alegre, nunca mais vou amar alguém, nunca mais vou ter inveja. Eu não consigo dizer isso para mim mesmo. Então, o que ensinava Aristóteles naquela época? Como eu não posso dizer não para as minhas emoções, eu preciso entender o que fazer com as minhas emoções. Fiquei com raiva. O que eu faço com a minha raiva? Como é que eu ajo ali? Aquele pai ficou com raiva. Talvez o filho tenha apanhado antes. O que eu faço com essa raiva que eu tenho? Eu fiquei com medo. Por exemplo, um cachorro com medo, ele agride, né? O cachorro é mansinho e geralmente quando ele avança é porque ele está com medo. Seres humanos avançam quando estão com medo, mas eu sou um ser humano. Eu tenho uma dimensão racional. O que eu faço com o medo que eu tenho? Se eu estou com alegria, o excesso de alegria, eu tô alegre, eu coloco a música numa altura imensa, eu grito com todo mundo, eu berro com todo mundo. Há pessoas dormindo onde eu estou. Eu moro num condomínio. O que eu faço com a minha alegria? Como é que eu consigo educar as minhas emoções, trabalhar com essas emoções, refletir sobre elas? Por exemplo, o tédio. É interessante que o Schopenhauer, que é um filósofo fascinante, né? Ele dizia que nós, seres humanos, a gente vive uma constante oscilação entre o desejo de ter, né, a ânsia, a ansiedade de ter alguma coisa, e o tédio. Quer dizer, eu quero isso. Quando eu tenho, eu fico entediado. Às vezes até numa história de relação, né? A pessoa quer namorar alguém, sonha, vai, a pessoa é difícil, não consegue. Consegui, minha relação já virou um tédio, não é aquilo que eu queria. Queria comprar isso, comprei, agora queria trabalhar nesse lugar. Então, nós seres humanos somos complexos, isso é um fato. E o que eu acho legal no filme é o seguinte:
quanto mais cedo na nossa vida nós trabalharmos as nossas emoções, mais fácil será a nossa vida. Muitas das nossas emoções adultas, elas acabam degringolando em atitudes irracionais, incorretas, porque a gente não conseguiu educar as emoções na nossa infância. Faltou amor, faltou ternura, faltou cuidado, faltou atenção, faltou a palavra não. Os pais hoje têm medo de dizer não para os seus filhos, né? Porque pode ficar traumatizado. É o contrário. Se eu não receber o não dos meus pais, eu não vou conseguir dizer não para mim mesmo na vida. E muitas vezes na vida eu precisarei dizer não para mim, porque isso também é uma educação das próprias emoções. Olha quanta coisa legal, de repente um filme, e é legal, eu fico tão feliz quando eu vejo família junto, pai com filho, mãe, filha, enfim, assistindo o filme juntos e conversando sobre isso juntos, né? Como é legal a gente poder se divertir e aprender algumas coisas, né? Aprender sobre as nossas emoções. Eu acho que o mais forte, Nonata, é o seguinte: não tem como não ter as emoções, todas elas. O que a gente precisa fazer é saber o que fazer com as emoções que a gente tem. Gerenciar emoções. Parece que o Xalita leu o meu pensamento, que eu estava com essa dúvida, inclusive. Fala a mim. Nós somos a primeira geração de pais, na verdade, que tem falado mais sobre isso, né? Eu que tenho um filho pequeno, a gente fala muito e vê isso, né? A gente tem falado sobre isso. Eu fui com meu filho e eu me lembro a primeira vez que ele falou que estava entediado. E aí sei lá, sabe o que é entediado? Isso foi antes do filme, né? Então aí depois do filme a gente falou um pouquinho sobre isso também. É muito legal, é demais. Vamos lá, rumo ao melhor gerenciamento das nossas emoções. Obrigada por hoje, Xalita. É isso aí. Obrigado. Bom dia. Até semana que vem. Valeu, até.